Você já se pegou alguma vez indo em algum lugar pegar algo e falar, nossa, esqueci o que eu vou fazer? Ou guardar uma chave e não lembrar onde está? Já parou e pensou, será que eu tô com Alzheimer? Calma, nem todo esquecimento, nem toda perda de memória é igual a doença de Alzheimer ou alguma alteração mais grave que eu tenho que ficar preocupado. Claro, alguma coisa deve estar acontecendo. Então, por exemplo, uma alteração do sono, um estresse. Então, é por isso hoje que eu vou conversar com vocês 7 sinais que eu tenho que ficar mais preocupados para pensar na doença de Alzheimer, ok? Então vamos lá. Eu gosto muito de um filme chamado Divertidamente, que é um desenho da Pixar, tá? Eu acho que eu já comentei em outros vídeos aqui e eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. E lá a Riley, que é a menininha, que é a principal, não a principal, né? Mas é a menininha que tá do filme, lá que participa, que tem uns bonequinhos dentro da cabeça dela. Na hora que ela vai dormir, aparece uma bolinha dentro da cabeça que a alegria pega e joga num tubo. Depois desse tubo, essas bolinhas vão num monte de estante, que são as memórias da Riley, né? E o que acontece? Tem um bichinho lá, pequenininho, que ele vai organizando essas bolinhas, vai colocando nas estantes. Então, nossa cabeça é desse jeito, nossas memórias. Então, eu tenho a estante dos animais, a estante da medicina, a estante da minha família, e assim vai, tá? Quando a gente está mais estressado, cansado, muito ansioso com alguma coisa, aquele bichinho que está tentando controlar lá, guardar os livros, guardar as memórias dentro ali das estantes, ele está meio perdido. Então ele acaba guardando errado essa informação, tá? Guarda em lugar errado ou mal guardado, vamos falar essa palavra, e coloca de qualquer jeito. Então a pessoa fica meio com uma dificuldade de lembrar alguma coisa. Então, de novo, o exemplo da chave. Eu estou meio acelerado, estou ansioso, eu vou lá, tento guardar a chave, mas eu não prestei atenção. Então o bonequinho foi lá e guardou em qualquer lugar essa informação da chave. Entenderam? Diferente da doença de Alzheimer, que o Alzheimer seria que aquelas estantes começam a destruir, começa a ter um terremoto ali, alguma coisa, elas começam a rachar e começa a se destruir. Um outro exemplo é a biblioteca. Então, nossa cabeça é uma biblioteca realmente. Então, quando eu estou estressado, ansioso, o livro está mal guardado ali, ele está guardado de maneira errada, tá? Diferente da doença de Alzheimer, que a própria biblioteca começa a se destruir. Tá? E como diferenciar uma de outra? Esse que é o ponto principal que eu vou falar para vocês. Na doença de Alzheimer, o que o paciente vai esquecer? Ele acaba, por exemplo, esquecendo o evento inteiro, tá? O que aconteceu ali por tudo. Então ele foi numa festa e não lembra nada de que aconteceu na festa. Paciente com quadro de ansiedade, com uma depressão, algo nesse sentido, ele vai ter flashes do que aconteceu. E se a pessoa, então, por exemplo, fala, você não lembra de tal coisa que aconteceu, a pessoa começa a ter alguns start, é verdade, aconteceu algo nesse sentido. Então, se você dando dicas, o paciente ansioso ele vai lembrar. O paciente com Alzheimer não vai lembrar absolutamente nada, tá? Paciente com Alzheimer, ele repete várias vezes a mesma coisa, a mesma pergunta. Então, onde nós vamos? Tá, daqui 1 minuto, 2 minutos, ele vai perguntar de novo onde nós vamos. Um paciente com quadro de ansiedade ou um estresse, ele vai perguntar mais 1, 2 vezes e não assim imediatamente. O paciente com Alzheimer, minutos, ele já começa a fazer a mesma pergunta. Paciente com estresse pode demorar um pouco mais tempo, tá? Ele vai demorar mais tempo e que vai fazer a pergunta. Então, uma segunda dica, perguntas frequentes, tá? Pensar mais em doença de Alzheimer. Uma atenção dividida. Então, o paciente ansioso, ele é muito distraído, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, tem várias coisas que ele quer fazer e isso acaba não pegando a informação adequada. Então, ele está aqui prestando atenção na aula para o professor, tá? E tem alguém falando, ele está prestando atenção na pessoa que está falando, tentando prestar e mexendo no celular ao mesmo tempo. Então, ele não vai focar em nada, tá? Então, acaba não armazenando de maneira adequada. O paciente com Alzheimer, mesmo prestando atenção, tá, naquilo, ele não vai conseguir de maneira nenhuma. Agora, por exemplo, paciente ansioso, se chamar a atenção dele. Então, eu estou conversando, a pessoa está lá no celular, fala, ô fulano, olha aqui para mim, larga o celular. Ele vai conseguir prestar mais atenção, ele vai conseguir focar. Diferente que o paciente com doença de Alzheimer. Mesmo observando, ele não vai conseguir focar. Então, terceira dica. A linguagem.
Paciente ansioso, ele vai ter às vezes dificuldade de achar uma palavra, tá? Mas ele vai conseguir. Então vem pacientes no meu consultório falando: "Ah, eu tenho dificuldade para lembrar alguma coisa, uma palavra, mas depois vem". Isso é o paciente com uma ansiedade ou com quadro de estresse. Por quê? De novo, o livro está bagunçado. Ele está tentando, o bichinho lá dentro da cabeça está tentando achar esse livro que estava bagunçado na biblioteca. Paciente com doença de Alzheimer, não. O livro se destruiu, tá? Tá quebrando a biblioteca, então ele está sumindo. Então ele não vai conseguir achar a palavra. Então às vezes ele vai inventar ou falar, ele não conseguir falar relógio, ele vai falar outra coisa. Então marca as horas, ponteiro, tá? Aquilo que marca a hora, entendeu? Aí a pessoa fala relógio, ele isso, relógio, entendeu? Então é um pouquinho diferente, tá? Então a pessoa estressada tá bagunçado o livro ali, tá? E o bichinho tá tentando achar. E daqui a pouco vem a mensagem, diferente da pessoa com Alzheimer, ok? Localização, se perdeu. O paciente com Alzheimer, mesmo em caminhos normais, eles podem se perder. Então, o idoso sempre saiu de casa e foi lá na padaria, que é 4, 5 quadras da casa dele. De repente ele começa a se perder, fazer caminhos estranhos. Tomar cuidado, tá? Paciente ansioso, não. Às vezes ele está no piloto automático. Eu peguei meu carro, estou indo lá no supermercado, tá? E eu estou pensando, nossa, será que eu deixei desliguei meu computador? Será que eu apaguei a luz, desliguei a TV? E aquilo liga no piloto automático e o carro vai automático, tá? Ele vai não consciente daquilo. Quando ele chega, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Então é um pouquinho diferente. Ele tem consciência do que, onde ele está, do local que está. Paciente com Alzheimer não, aquilo é como se fosse um branco, ok? Então outra dica também para diferenciar. Sexta, e uma das mais importantes, impacto no dia a dia. Paciente com Alzheimer, como eu já disse em alguns vídeos aqui, para eu ter diagnóstico de demência, eu preciso ter impacto na minha funcionalidade. O que é isso? Parar de tomar os remédios adequados. Aquele idoso que tomava certinho, de repente está sobrando ou faltando remédio, porque ele tomou a mais ou tomou a menos. As contas estão atrasando, o idoso pagava certinho, ele está pagando 2 vezes ou está atrasando, está fazendo dívidas que precisam, pegando empréstimo. Então, tomar cuidado nisso daí. Paciente com uma ansiedade, um burnout, algo nesse sentido, não tem um impacto tão grande funcional. Até pode, principalmente em depressão grave, né? Mas o impacto é menos do que comparado com a doença de Alzheimer, ok? E o último é a progressão. Paciente com doença de Alzheimer, ainda nós não temos uma cura e ela vai progredir, infelizmente. É uma doença progressiva, tá? Diferente do paciente com ansiedade, que eu tratando a ansiedade ou a depressão, eu consigo segurar o quadro, eu consigo reverter na maioria dos quadros. Tá? Infelizmente, uma depressão muito grave e muito arrastada durante muitos anos, tá? Vai ficar alguma sequela. Mas assim, o prognóstico é melhor do que quando comparado com uma doença de Alzheimer, ok? Tá bom. E eu já tive nessa situação. O que eu faço? Principalmente o paciente com ansiedade. Primeiro, rotina. Rotina é de suma importância, tá? Ter horários. Ah, mas rotina é chata. Para o seu cérebro, não. Seu cérebro está preparado porque vai acontecer por dia. E isso gera menos ansiedade, libera menos cortisol, porque ele já sabe, já está preparado porque vai acontecer. Então, rotina é de suma importância. Anotar. Não tenho vergonha. Eu anoto tudo no meu celular e ainda tenho 2 secretárias para me ajudarem. Tá? E ainda a esposa para brigar comigo, para me lembrar algumas coisas que eu esqueço. Então, assim, não tenham vergonha. Hoje nossa vida é 24 horas com informação. O celular hoje, o Jobs ferrou com a nossa vida, com esses smartphones, porque é tudo na nossa mão as informações. Entendeu? Então, assim, não tenham vergonha de anotar. Sono adequado, dormir entre 7 a 8 horas. Eu já falei dos benefícios do sono, aqui é de suma importância. Eu tenho que descansar. Se eu não descanso, no outro dia eu estou cansado, eu não vou conseguir prestar atenção, vou ficar mais ansioso e aí vou esquecer, ok? A atividade física. Atividade física é de suma importância. Eu diminuo o cortisol, libero substâncias que vão trazer prazer, dopamina, serotonina e endorfina, que é um analgésico natural. Então, atividade física também é de suma importância. Socialização, ter que conversar com pessoas, sair de casa, tá? Tudo isso é de suma importância, ok? Então vamos lá.
Vocês já tiveram alguma desses esquecimentos que eu já falei para vocês? Vocês ficaram preocupados? Se encaixa com alguma coisa que eu falei aqui, algum ponto, tá? Se sim, comentem qual foi o esquecimento, como que vocês fizeram para melhorar isso daí, qual dica que vocês dão para outras pessoas que estão vendo esses vídeos também. E se gostou desse conteúdo, compartilhe, converse, passa para os seus amigos que estão mais esquecidos, para eles também tentarem melhorar a qualidade de vida, ok? Grande abraço e vejo vocês na semana que vem.